Pessoal, e hoje tem a estreia do Fogão na Copa Sul-Americana contra o time do Caracas, dentro de casa, dentro do Newton Santos. Tem novidade, tem informação do Fogão e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito do time do Botafogo? Então assiste esse vídeo até o final, mas antes comenta aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. O jogo do Botafogo também exclusivo com Hamilton Rodrigues, Mari Pereira, que Zinho. é ela. O Zinho. E o Rodrigo Jufo. O Rafa. E a Renata Ruel. E a Renata Ruel. Tá bom, Rafa? Tá bom, excelente time. Aliás, uma seleção, muito mais do que o time, né, Bruno? Muito bom dia a você. A Mari, que vai fazer a jornada dupla hoje, ao Jailson, ao Fã de Esporte conectado com a gente, a partir das 6h30, hein? Alex Tseng abre o jogo para a transmissão jornalística de Hamilton Rodrigues e todo o seu elenco para esse Botafogo e Caracas. A bola rola aqui no estádio Newton Santos às 7 da noite. O Botafogo defendendo uma invencibilidade histórica contra clubes venezuelanos. São 5 partidas, 3 vitórias e 2 empates. Contra o Caracas, tem um confronto lá em 93, que foi o ano que o Botafogo ganhou a Copa Conmebol. Para muitos, aqui corresponde à Copa Sul-Americana. Na época, o Botafogo venceu os 2 jogos, tanto aqui no Rio de Janeiro quanto lá na Venezuela. Mas não é a mesma competição, por isso que é correto afirmar que o Botafogo inicia hoje a trajetória em busca de uma conquista inédita. Campeão da Libertadores em 2024, o Botafogo volta à Copa Sul-Americana, competição que não joga desde 2023, quando foi eliminado pelo Defensa e Justiça na fase de quartas de final. Mas os holofotes todos estão voltados para Franklin Carvalho, português de 39 anos, chegou no último fim de semana, assumindo o comando técnico do Botafogo, ex-assistente do Arthur Jorge, naquele time campeão da América e campeão do Brasil em 2024, e com um discurso extremamente emocionado. Para o jogo dessa noite, a tendência é que ele promova 2 alterações. O Alex Telles seja preservado para o Caio Roque entrar na lateral esquerda e no ataque o Vidalba ganhando uma oportunidade na vaga do Júnior Santos, que passa a ser opção no banco de reservas. Nas demais funções, posições, a tendência é que ele repita a escalação do jogo contra o Vasco, no último sábado à noite em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu pelo placar de 2-1. Foram 2 vitórias sobre o interino no comando, o Rodrigo Belão. Vamos trazer a palavra do Franklin Carvalho aqui no Sport Center, justamente falando sobre a expectativa dele, desse encontro com a torcida e o fato de conhecer muito o elenco do Botafogo. Vi muito jogo do Botafogo. A minha ideia de jogo casa perfeitamente com o que é o Botafogo Way. E muitos de vós perguntam o que é o Botafogo Way. E o Botafogo Way é um jogo de propósito, um jogo de assumir, um jogo de encarar de frente todas as partidas, todas as batalhas. E um jogo que vai culminar com muitas alegrias, porque nós vamos fazer muitos golos. E os golos vão nos dar vitórias, e as vitórias, sem dúvida nenhuma, que nos vão dar títulos. Nós temos que fazer muito trabalho em equipa, desde o torcedor a partir de amanhã, que eu conto com eles a partir do primeiro minuto para o Caracas sentir o que é vir jogar ao Newton Santos, desde a diretoria que tem estado sempre próxima de nós e que vai estar daqui até ao final, e a nossa felicidade é mesmo essa. É ter este elenco de qualidade, é ter este ambiente internamente e é ter atletas que são desejados, e que obviamente todos os clubes queriam contar com eles, porque eles fazem a diferença lá dentro. Esse é o discurso empolgado no técnico Franklin Carvalho. Lembrando que o Caracas, que ele citou, o adversário de hoje, é o 11º colocado do campeonato venezuelano, mas vem aí de 4 jogos sem perder na competição nacional. O Botafogo não divulgou a parcial da venda de ingressos para o jogo dessa noite, mas sendo às 7 horas, isso sempre tem um impacto na vida social do torcedor alvinegro, porque é muito cedo. Quem trabalha hoje dificilmente conseguirá chegar aqui à Zona Norte do Rio em tempo de pegar o jogo desde o início e automaticamente diminui a incidência de vendas nesse contexto de comercialização antecipada. Transmissão só aqui na ESPN, com Hamilton Rodrigues, transmissão jornalística. E se o Peñarol é um clube bem amado, por que o Rosário Central também não pode ser um clube bem amado, hein, Bruno Vicari? Claro que pode, por todos os canalhas, não é verdade? É, como eles são chamados lá. Gente! Sim, Ah, sim, é verdade, é verdade. Sim. O torcedor que for, então, ao Newton Santos, se ficar preso no trânsito, vai com Disney Plus, porque tem os comentários da Mari Pereira. E a gente já viu aí o Franklin falando que tem o Botafogo Way, Mário.
A gente espera que sim, né? Assim, porque era auxiliar técnico do Arthur Jorge da época mais vitoriosa do Botafogo, agora recente, né? Então, assim, o Botafogo vai atrás, que é mais uma aposta, porque a gente tá falando de mais um profissional que era auxiliar e agora se torna treinador de futebol. A apresentação dele ontem, ele muito sorridente, muito à vontade, falando mesmo que ele continuou com uma relação interessante com alguns membros ali da diretoria do Botafogo, sempre acompanhando e trocando ideia, enfim. Então é importante que mesmo que não tenha experiência, ele conhece um pouquinho, né, do jeito ali do clube, porque ele estava em 2024. Mas estreia dentro de casa, ele já tem essa pressão, porque já é, né, um treinador que chega para mudar um pouquinho tudo que o Botafogo viveu nessa temporada já com o Martin Anselmi. E aí, assim, né, recuperar jogadores como o próprio Montoro, o Arthur Cabral. É importante que pega de uma vitória em clássico, então pelo menos ali animicamente, né, o time já tá melhor. Vamos ver, acho que tem condições sim de fazer um bom trabalho. E deve ter essas duas mudanças, o Rafa falava, no ataque e também na defesa em relação ao Alex Telles, né, na linha defensiva. Isso. E é isso, né, porque o Caio Roque deu... Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Carvalho vai conseguir fazer um excelente trabalho nesse time do Botafogo? Vai conseguir recuperar o time do Fogão? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Assistência contra o Vasco e o Vidalba, que veio do banco de reservas no lugar do Júnior Santos, marcou. Então acho que faz sentido também. Até para rodar um pouquinho o elenco, né? Isso. Roda um pouco o elenco, mas que a gente vem falando, né? Não poupar todo mundo, colocar à disposição, né? Coloca para jogo quem tem... muito, exatamente, quem tem condições de jogo, muito pela tecnologia também. É curioso, porque o Vidalba já tem jogado bem há um tempo, então merecendo aí a oportunidade. Agora o Caio Roque também vai descansar, porque o Alex Telles também já tem bastante experiência. Aí, pessoal, você já vai... Vou! Sabe por quê? Porque quando eu não faço, não tá dando certo. Então é melhor eu fazer tudo que eu quiser. Entendeu? Vai, continua com o leque. Ela tá com saudade quando ela não falava da liderança. O público gosta, Fernandinha Maia. Faz o leque, vai. Incendeia a torcida do Fogão. Hoje é minha cavalaria, Venê. Eles estão de ironia. Qual é, DJ? Para de ironia, cara. Para de ironia. Deixa é sério. Hoje tem Fogão. Deixa ela. Deixa ela. Hoje eu tenho meu treinador novo, meu carequinha. Botafogo. Aí ele aí, ó. Vou até abanar ele, que Rio de Janeiro é muito calor. Franklin, o nome dele. É meu treinador novo. Vocês não sabiam, não? Esse aqui, o cara, meu carequinha, aqui, ó. Passar um protetor na careca. Ó, tô até abanando. Ele tá acostumado com o Brasil. Ele jogou aqui no Botafogo. Ele foi auxiliar de Arthur Jorge. Aí pensa assim, ô Vene Casagrande, sabe qual era a cachola que pensava negócio de bola parada? Ele, pô. Sabe qual era a cachola, negócio de tática, lelelele? Agora, vai saber gerir as pessoas? Não sei. Gestar não, que só isso ele não consegue. Eu consigo. Mas vai saber? Não sei. Não sei. Mas vamos torcer, né? Hoje é a estreia deste homem. De Franklin Carvalho à frente do Botafogo e logo numa estreia do meu Fogão na Sul-Americana. E vocês querem saber de uma coisa? A estreia do Arthur Jorge foi num jogo de Libertadores. O resultado não foi tão legal, mas a estreia dele joga contra o Caracas no estádio Newton Santos e com o treinador novo, o Franklin Carvalho, que é português, foi oficialmente apresentado ontem, deu uma entrevista coletiva, o Flavini que estava lá acompanhou toda a apresentação e ele falou coisas assim bem interessantes, Rodolfo. Foi como uma volta para casa, um reencontro repleto de boas lembranças. Franklin Carvalho era o auxiliar do Arthur Jorge nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores de 2024 e não pensou duas vezes ao receber a proposta do Botafogo. Dada a dimensão do glorioso, quando o telefone toca, nós primeiro dizemos que sim e depois é que pensamos. Agora vamos ver como é que vamos fazer isto. Foi, até o momento, o lugar onde eu estive, onde eu fui mais feliz, pessoal e profissionalmente. Aos 39 anos, Franklin será o técnico mais jovem da Série A do Campeonato Brasileiro. Depois da parceria de sucesso com Arthur Jorge, ele decidiu que era o momento de caminhar sozinho. Custou-me muito tomar a decisão de não acompanhar a anterior comissão, custou-me muito, porque eu sou uma pessoa de relações e a nossa relação era muito próxima e a partir daí o meu caminho estava traçado. Eu tinha decidido, obviamente, que queria seguir a carreira de técnico principal,
A estreia do Franklin Carvalho será nesta quinta-feira, aqui no estádio Newton Santos, no jogo contra o Caracas pela Copa Sul-Americana. O técnico tem o desafio de comandar o time após apenas 3 dias de treinamento. Nós temos poucas sessões de trabalho para apresentar amanhã a nossa ideia. Nós dizemos sempre que a equipa está em desenvolvimento. Eu vou chegar se calhar a novembro e vou dizer que ainda falta mais qualquer coisa, porque isto é volátil, nós temos que estar sempre a alterar e preparar e melhorar. Amanhã eu espero que quem brilhe sejam os torcedores de fora e os atletas lá dentro, e que nós no final estejamos aqui a sorrir como estamos hoje. Franklin viu de perto a vitória sobre o Vasco e garante que não deixou de acompanhar o Botafogo nesses últimos anos. O técnico aposta em um casamento que dará muitas alegrias aos alvinegros. Vi muito jogo do Botafogo. A minha ideia de jogo casa perfeitamente com o que é o Botafogo Way. E muitos de vós perguntam o que é o Botafogo Way, e o Botafogo Way é um jogo de propósito, um jogo de assumir, um jogo de encarar de frente todas as partidas, todas as batalhas. Este elenco tem muita qualidade, é muito invejado. Eu sei que há muito jogador que é muito cobiçado. Eu sei que há muito jogador que não está cá que gostava de vestir esta camisa, e a nossa felicidade é mesmo essa. É ter este elenco de qualidade, é ter este ambiente internamente, e é ter atletas que são desejados e que obviamente todos os clubes queriam contar com eles, porque eles fazem a diferença lá dentro. Que a estreia do Franklin e do Botafogo na Sul-Americana seja o início, ou melhor, a volta dos bons tempos do Glorioso. Rapidinho, pessoal, vocês acham que depois dessa chegada aí, ele vai conseguir mudar esse time do Botafogo, mudar a interna do Fogão? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vai conseguir refazer alguns peitos da história do Botafogo? O que é que vocês acham? Muito bem, bora falar com a Alcilene Brito, que vai trazer mais informações sobre essa estreia do meu Fogão na Sul-Americana. Coloca a Alcilene Brito aqui no meu super telão. Alci... Nossa, Venê! Onde é que a Alcilene tá? Não fala, Venê. Não pode. Alcilene, meu amor, conta pra mim, eu quero saber tudo do meu Glorioso. Fala, Alcilene. Boa tarde, Fernanda, Venê, Caio, a todos que estão nos assistindo. Vou contar pra você tudo do seu Fogão, porque o Botafogo divulgou ainda há pouco a lista dos relacionados e confirmou que o principal desfalque será o Alex Telles. Ele que já vinha sentindo dores nos últimos jogos, acabou sendo substituído no jogo contra o Vasco com dores na coxa esquerda e é a principal ausência do jogo de hoje, vai ser poupado, como o técnico já havia dito. Quem vai dar vaga ao Caio Roque, que vai fazer seu terceiro jogo pelo Glorioso. Ele que deu assistência ao gol do Vidalba, então terá chances. Além dele, também será desfalque Natan Fernandes, Marçal e Tuco Correia. E lembrando hoje que o Botafogo faz sua 10ª participação na Copa Sul-Americana, volta à Sul-Americana após 3 anos, lembrando que a última participação do Botafogo foi em 2023, quando avançou até as quartas de final e acabou sendo eliminada pelo Defensa e Justiça na Argentina, depois de ter empatado aqui no Newton Santos e perdido por 2-1 lá na Argentina. Então, o Botafogo vai enfrentar, lembrando que o Caracas que vem numa situação difícil na Venezuela, lá na Liga da Venezuela, é o 11º colocado e tem apenas 2 derrotas nos últimos 16 jogos. Então, esse é o seu Glorioso para o jogo de hoje, hein, Fernanda? Muito bem, Alcilene, muito obrigada. Volta, cuidado com segurança, que é muito longe para voltar para a emissora de onde você tá. Tá bom, Alcilene? Um beijo para você. Você que vai estar lá hoje, lá no Newton Santos? É Flávio Vinick, eles já me responderam aqui, tá? Um beijo, Alcilene, bom trabalho para você. Bota aqui que é, Venê. Já viu o levantamento, não? Quando o Flávio faz jogo do Fogão? Bota aí, na tela. O Venê Casagrande é ótimo, você para de ser calmar. Uma estatística. Ah, Venê, olha, ele me... Aí já vem com kikiki, entendeu, Caio? Flávio não tá nem aqui, coitado. Olha aí, a gente já vê, o Caio, um Relacionados do Botafogo, já com o dedo do treinador, né? A gente já vê umas mudanças, observa umas mudanças. A gente tinha uma lista repleta de garotos da base, e vou dizer, gosto, tá? E a gente já vê esses meninos já ausentes, como o Arthur Novaes ali e o menino Justino,
o zagueiro. E o Neto, vamos reparar ali o Neto aqui, ó, Léo Link, Raul, estava sendo o Christian Lohr nos últimos meses, né, no último mês, na verdade, e ele reintegrou aí, vamos dizer, o Neto, que tá fisicamente ok. A gente tem uma sonora, inclusive, do Franklin. Na volta eu quero a opinião do Caio sobre essa presença e também as ausências na lista de relacionados. Vamos ver o que o Franklin falou sobre o Neto voltar a estar na lista dos relacionados. Rodô. O Neto, e eu tive uma conversa com as pessoas, o Neto tendo a possibilidade de integrar o elenco, tinha que integrar, porque nós temos que contar com todos os atletas, com todas as pessoas do staff, com todos os torcedores, com toda a direção, a diretiva. O Neto, estando em condições físicas que está, não nos podemos esquecer que o Neto não tem competição há algum tempo, mas está apto fisicamente, tem que integrar o elenco. Eu conto com o Neto, com o Raul, com o Léo, com o Christian, que tem que crescer, mas vai crescer. Temos o Ricardo Matos e o Marcelo que vão trabalhar diretamente com eles, mas isso é que me fez integrar o Neto. Nós não podemos ter um recurso e esse recurso estar parado. O Neto está integrado no elenco, é um atleta como os outros, estará disponível assim que nós entendermos para entrar nos 11 ou ir para o banco de reserva ou ficar na arquibancada como todos os restantes atletas. Muito bem, olha, para o pessoal de casa, o grande torcedor, é muito passional, às vezes não observa umas coisas no futebol. A gente que trabalha com isso, né, e tem amigos, enfim, a gente sabe que dentro do futebol existem várias camadas, né, várias. E quando chega um treinador novo, tudo se modifica. Todo mundo fica, como é que será que o cara vai ser e tal? Uns conhecem ele, outros não conhecem, a maioria não conhece, que não estava em 24 para conhecer o Franklin. E aí, se a gente olhar esses 3 goleiros aqui, o Caio, Léo Link, Raul e Neto, se a gente olhar por carreira, por tudo, experiência, o mais preparado para assumir o gol do Botafogo, quem é? O Neto. O Neto. Só que quem mais falhou foi o Neto. Então, por natureza, a torcida, obviamente, não gosta do Neto e tá tudo bem. E reclama, e chia, e por isso ele foi até tirado da lista de relacionados, coisa até que é o último passo que o futebol geralmente faz com o ativo, é tirar ele e não colocar mais ele para jogar. Isso é a última cartada de um clube de fazer, né? E aí você olha o treinador chegando, obviamente o Neto falha, não porque ele é ruim, talvez, pode ser um dos elementos, a falta de... Pessoal, e na estreia do time do Botafogo hoje, vocês acham que, a depender da estreia, pode sim mudar o rumo do time do Botafogo na competição? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Confiança e tudo mais. certeza. Quando entra um treinador novo e ele faz isso, cadê o Neto? Cadê o Venê? Não, tô apresentadora nova. Cadê o Venê que ficava aqui? Não, o Venê tá encostado. Liga pro Venê. O Venê volta. Como é que o Venê fica? Bem. Com a cabeça boa. Eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo amado, eu estou me sentindo querido, as pessoas querem, gostam de mim. Então, assim, esse movimento do Franklin me conquistou. Não pelo Neto, mas pela atitude do Franklin, Caio. É uma atitude que já demonstra um gestor de grupo, né? Se ele está começando a carreira dele como treinador, ele tem que demonstrar isso, e ele já está fazendo isso assim que chega ao Botafogo. Não tem momento melhor para você tentar recuperar um atleta do que numa troca de comissão técnica. É um novo momento, vai começar uma nova história, e eu acho que o Botafogo acredita muito nisso, assim. Começa uma nova história para o elenco e pode começar uma nova história para o goleiro Neto, porque não, é óbvio que a torcida do Botafogo não tem mais tanta paciência assim com o goleiro Neto, mas é uma oportunidade para ele recuperar a confiança e poder voltar a desempenhar o seu melhor futebol. Você sabe, Caio, que a fala do Franklin dá uma sobrevida ao coração alvinegro, porque eles começam a falar, olha, vamos dar mais uma chance para ele? O treinador novo tá chegando, o clima tá ficando melhor, a gente olha aqui e ele resgata outros elementos. E tira também o menino Justino, aí eu fiquei brava. Ah, não! Ô Franklin! Tem negócio de sub-20 que o pessoal tá precisando dele lá. Mas eu quero o meu menino aqui, ô Vene Casagrande. Justino impecável. Impecável. Entrou em jogos grandiosos, como o do Palmeiras, por exemplo. E o Justino foi impecável em todos os jogos dele. Ele tá... Posso dizer? Ele está pronto para ficar aqui e não voltar mais pro sub-20. Essa é a minha opinião. Justino está
completamente pronto para estar entre os defensores do Botafogo na lista de relacionados, sem ter que ficar indo e voltando ao sub-20, Venê? Eu concordo com você, Fernandinha, mas talvez ele tenha tomado essa decisão porque em jogos promovidos pela Conmebol, o número de jogadores no banco de reservas é restrito. É menorzinho, né? É um pouco menor. Então, talvez por estratégia, pensando durante o jogo, ele tenha feito isso. Mas e aí aí o Justino é o mais jovem. Pois talvez. mas aí eu vejo Eu colocaria o Justino no lugar do Johan Hernandes, por exemplo. Isso aí. Eu faria isso. Era esse que eu faria. Mas aí, enfim, depende da leitura do treinador. Sobre o goleiro, eu acho que ele tomou essa decisão extremamente correta. Eu acho que está certo. Com certeza o Neto ele é muito bem quisto pelo elenco também. Então acho que foi uma decisão correta em todos os sentidos. Até porque se o Botafogo tiver pensando ainda em negociar o Neto, é muito melhor você negociar um jogador que está sendo relacionado a negociar um jogador desvalorizado e não sendo relacionado. Então concordo com tudo que vocês falaram sobre o goleiro, sobre o retorno do Neto, e concordo também com você, Fernandinha, em relação ao Justino. Eu também deixaria ele na lista de relacionados, porque esse jogador, olha, Alvinegro, vem conquistando o coração. Mesmo numa lista reduzida, eu tiraria o Hernandes e colocaria o Justino. Eu tomaria essa decisão também. Bota aqui na tela o campinho, como o Silene trouxe pra gente, Raul no gol, Vitinho pelo lado direito, Ferrarese e Barbosa. Caio Roque pelo lado esquerdo, a Silene trouxe a informação que o Alex Telles, por uma questão clínica, não tá nem no banco de reservas, não tá nem no relacionados, então tá aí o Caio Roque. Alain, Edenilson, Danilo, essa é minha trinquinha poderosa. O Caio é bom jogador. Tá, o Caio é bom, né, Venê? Bom jogador. Conheço o Caio dos tempos da categoria de base do Flamengo. Ele se destacou, tanto é que ele foi comprado pelo Grupo City. Se ele foi comprado pelo Grupo City, mal ele não é. Então, assim, é um jogador que de fato sofreu uma grave lesão no joelho, mas vem reconquistando bom futebol. Ele é muito bom, o torcedor alvinegro vai gostar dele. Vidalba, Matheus Martins e Arthur Cabral. E tá aí o Arthur Cabral, titular, o Caio, vindo de duas boas atuações, né? Sim, contra o Mirassol contra o Vasco. E contra o Mirassol também ele foi bem. Eu já falei o fenômeno que aconteceu, já falei. Ele foi muito bem nos dois jogos e é praticamente a mesma escalação do time que ganhou do Vasco, tirando o Alex Telles que sai e entra o Caio Roque, né? E na minha opinião, o Botafogo tem obrigação de vencer esse jogo hoje. É muito complicado a gente falar sobre obrigação no futebol, mas assim, a gente está falando de um Caracas, que é o maior campeão nacional na Venezuela, beleza, mas já vem desde 2019 sem conquistar um título. Hoje é o 11º da Liga Venezuelana, que o segundo colocado, com 20 pontos, é o Deportivo Laguaira. E a gente viu o nível do Deportivo Laguaira contra o Fluminense. A gente está falando de um time que o Caracas, só tem 2 vitórias e está muito abaixo do Laguaira na tabela. Então o Botafogo, com um time titular, jogando dentro da sua casa, tem a obrigação de vencer, e vencer bem porque vai disputar a primeira colocação do grupo com o Racing. Dito isso, bota minha música gospel. Pelo amor de Deus, DJ Careca, que eu vou trocar o assunto. Eu não posso virar o assunto sem você botar o meu louvor, por favor, tem... Botafogo, Deus, sou eu de novo, Deus. Eu sei, menina, que eu tô te pedindo um montão de coisa. Calma, Fernandinha, vai dar certo. Ô, meu Deus, cadê, DJ Careca? Não tá aí com o meu gospel, não? Ai, não tem, eu vou botar depois. Depois, antes do break, por favor, tem que botar. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu, já te pedi um monte de coisa. Eu sei que em 24, lá no finalzinho de novembro, eu troquei um monte de coisa. Eu troco tal coisa por isso, eu troco tal coisa por isso. Mas eu tava nervosa. O que custa também, Deus, tu me dá uma Libertadores e me dá um ano bom, entendeu? Não precisava, né? Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que hoje vai enfrentar o time do Caracas, jogo válido pela Sul-Americana, na estreia do Fogão hoje, dentro do Newton Santos, né? Tem aí o seu novo treinador que já chegou aí para colocar ordem na casa, vai fazer algumas mudanças, né? Saiu toda essa treta aí do Neto, né? Ninguém nem imaginava o que estava acontecendo com o Neto. O cara tava treinando separado, isso aí é totalmente antiético e antiprofissional da parte do clube, né? Por mais que o cara não esteja muito bem, não esteja atuando, não esteja no melhor momento. Fazer isso com o jogador é totalmente inadmissível. Mas voltando aqui para a parte do futebol, vocês acham que o Botafogo vai conseguir conciliar aí Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana? Lembrando que o Botafogo também vai jogar a Copa do Brasil. Hoje o Botafogo, né, esse campeonato maluco que é o Campeonato Brasileiro, né, da mesma forma que o Botafogo com 2 vitórias subiu para a 10ª colocação, não pode se dar o luxo de não continuar ganhando, vencendo, para subir ainda mais na tabela, né? A gente sabe que esse campeonato é um dos campeonatos mais loucos que tem, que é o Campeonato Brasileiro.
Mas e aí, o que é que vocês esperam, o que é que vocês aguardam desse time do Botafogo na Sul-Americana? Vocês acham que deve ser com foco total na Sul-Americana? Ou vocês acham que o Botafogo deve priorizar aí as competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.